Boa noite a todos. É sempre uma alegria para nós estarmos aqui numa casa de oração e porque nós, primeiramente, né, que vamos estudar, pesquisar, somos nós que estamos sendo assim ajudados, primeiramente. Esse tema nós escolhemos, já é um tema que nós temos uma afinidade muito grande, que nós gostamos de trabalhar ele, porque é uma necessidade vital, né? Reforma íntima é base. Se não tiver reforma íntima, tudo que nós estamos fazendo aqui é perda de tempo até. Você vai vir, voltar e vai continuar as mesmas coisas, as mesmas incertezas, os mesmos medos, as mesmas frustrações até, porque até que a nossa fala, até que o evangelho que pode nos conduzir, pode tocar momentaneamente, como disse Jesus lá naquela parábola das sementes, né? Momentaneamente a gente pode até sentir alguma emoção, mas daqui a pouco no convívio diário a gente retorna às mesmas bases, às mesmas situações. E otimizar esse processo é algo assim importante, porque Jesus fala o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí a gente fica pensando, que verdade é essa? Que verdade é essa? A gente fica imaginando, e já estou todo tempo aqui, quando que eu vou me encontrar com essa verdade? Né? E lá na frente ele diz, não se preocupe, não se turbe vosso coração. Lá em João 14, né? Eu não vos deixareis órfãos. Eu vou enviar o Espírito da verdade que vai te esclarecer sobre tudo. Vamos dizer assim, uma linguagem mais simples, que nós não temos condições naquele instante de entender a mensagem do Cristo, do Evangelho. Então, nesse meio tempo, a gente conhece a doutrina espírita, a gente conhece a verdade. Quem somos nós? Né? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Por que nós sofremos? Por que nós reencarnamos em situações difíceis? Né? Por que a gente sofre? Né? E essas coisas a gente fica indagando por muito tempo. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem apreender assim, os ensinamentos e sucumbem, na verdade, diante de tantas frustrações, de tantas situações complexas, difíceis, que a gente tem que passar nesse processo de purificação, vamos dizer assim, da alma. Um convívio familiar difícil, né? Que a gente pensa... E aí você vê lá Chico Xavier, numa mensagem que ele diz, vocês estão pensando que a Terra é o quê? Vocês vieram aqui para quê? E por que você está aqui? Então, a gente precisa entender, por isso que a gente fala, otimizar, eu tenho que entender o processo. Eu sou um espírito, né? Eu não estou aqui pela primeira vez, eu já reencarnei várias vezes, e já passei por diversas situações. O que eu estou colhendo hoje é fruto do meu passado, ou se não, ainda dessa própria existência, do meu comportamento nessa própria existência. Então a gente tem que compreender e pensar como espírito encarnado. Se a gente não pensar como espírito encarnado, aí não há possibilidade de aplicar o processo de reforma íntima. Se você imaginar que tudo se acaba com a morte, o que é que eu estou fazendo? Por que eu vou ter que mudar? Eu vou roubar, eu vou corromper, eu vou fazer todas essas coisas que todo mundo faz. Por que eu sou diferente? Não é verdade? Então, e até para que você mude esse comportamento, é uma situação difícil, porque você vai ser apredejado, você vai ser tido como diferente. Isso é tipo alguém que começa a fazer o bem. Quando você começa a fazer o bem, todo mundo implica com você. Esse é um falso, mentiroso, está falando a verdade. Ele fez isso, eu conheço ele já. Aí a pessoa fica contabilizando o passado da pessoa, e não o presente, e não o esforço dela de mudar. Aí é que está a força do entendimento daquele que está praticando o Evangelho, porque senão ele não vai conseguir vencer. Se ele for dar ouvidos às críticas, aos ataques, ele não vai conseguir. E eu tenho um exemplo de um companheiro do ideal espírita. Eu sempre gosto de dizer que todos nós que estamos aqui somos iguais, gente. Eu não sou diferente de vocês, eu tenho as mesmas dificuldades, por isso que nós estamos aqui nesse planeta de prova e expiação, senão eu não estaria aqui.
Então aconteceu que o expositor estava falando, eu levei uma pessoa, eu sempre repito até isso, que eu levei uma pessoa lá no Prosevem para assistir a palestra. Vamos lá, rapaz, ele estava passando por umas situações difíceis, e quando ele sentou, e anunciou, aqui o expositor, que rapaz, esse cara vai falar, isso é um corrupto, o cara tinha participado de um processo aí difícil, de um órgão público, e foi noticiado nos jornais. Aí eu segurei na mão dele e ia se levantar e ir embora. Eu segurei, mas não, senhor, você vai ficar. Você veio até aqui e vai desistir agora? Você não está aqui para olhar ele, nem a fala dele. Você está aqui para escutar o Evangelho. E o Evangelho pode ser muito importante para nossas necessidades. Vamos ficar aqui. Aí ele ficou, né? Quando terminou a palestra, ele disse, rapaz, esse cara parece que foi lá na minha casa. Ele falou tudo o que eu precisava ouvir. Entende? Às vezes a gente vem com aquela intenção, o palestrante vai ser o máximo, esse é bom. E às vezes a gente não alcança o que ele está dizendo. Ele não toca os nossos corações. Que o mais importante do Evangelho é ele chegar realmente dentro da gente. A gente sentir a presença do Evangelho de Jesus. Né? E por isso que reforma íntima é um autoconhecimento constante. A gente tem que procurar se autoconhecer. Conhecer nossas limitações, conhecendo quem somos. Quando a gente conhece para onde a gente vem e por que a gente está aqui, os nossos processos todos, aí a gente começa a entender que eu tenho possibilidades de vencer alguns medos, algumas inseguranças minhas. Enquanto isso não acontecer, fica difícil. Então, esse autoconhecimento, ele vai progredindo dentro dos ensinamentos de Jesus. A gente vai tentando se modelar dentro daquilo que a gente está escutando. Mas algo assim, que a gente tenha possibilidade, gente. Porque não é fácil se modelar dentro desses ensinamentos, né? Porque, vamos dizer, eu tenho algo em mim que já é do meu passado distante, que está ali dentro da minha alma, nas minhas entranhas. Para mim, tirar isso de dentro de mim, às vezes uma existência só não é suficiente. Eu vou precisar vir muitas vezes. Tem vícios que são tão difíceis, que não é fácil a gente trabalhar eles. Mas, assim, nós não vamos desistir, certo? A gente não pode nunca desistir, a gente vai estar com foco nele. E olhando a periferia dos acontecimentos, porque uma coisa depende da outra. A minha saúde mental, minha saúde física, depende do meu estado emocional, do meu estado psíquico, do grau de incômodo que eu sinto com as outras pessoas. E o problema está em mim, não está nelas. Quando a gente para de se vitimizar, de olhar que nós somos coitadinhos, sofredores, a gente passa a ser mais forte, criar mais assim uma energia mais positiva dentro de nossas vidas. Mas enquanto a gente ficar naquela de fraquinho, de horror, e tudo que as pessoas falam incomodam a gente nem estaria aqui. Para falar a verdade, nem estaríamos aqui. Porque a gente não ia desanimar de tal maneira que a pessoa desiste. Simplesmente ela desiste dela própria. Então, quando a gente fala de reforma íntima, a gente precisa entender que a gente precisa transformar, na verdade, esse homem velho cheio de certezas, né? E abraçar esse novo homem, né? Que está conhecendo o Evangelho de Jesus e que ele tem limites. Eu me recordo falando nisso de bicicleta, quando eu estou andando de bicicleta, e o instrutor ele disse, olha, não tente alcançar o jovem, você tem seu limite. Ele está jovem, forte, então não vá correr. Quando você vê o cara correndo, não vai competir com ele. E assim, a gente não pode competir com espíritos que estão mais acima da gente. A gente tem que ser humilde, reconhecer a grandeza desses espíritos e tentar segui-los, imitá-los. Mas eu não vou conseguir, talvez, alcançar esse espírito nessa existência. Mas ele é uma referência para mim. Ele é um modelo para mim. Eu não vou me desanimar por causa disso. Porque às vezes a pessoa cria situações,
Ah, eu nunca vou ser Chico Xavier. Não vai ser mesmo, meu filho. É verdade. Chico Xavier é uma individualidade. O que ele já passou, você ainda tem que galgar muitos degraus. A gente começa a fazer referência e comparativos que é para desestimular, para desistir. E dentro do processo, você não pode fazer esse tipo de comparativos, né? Então, assim, a nova direção, os novos valores que nós estamos implementando em nossas vidas, né, a reforma íntima, é uma questão, assim, de vontade. É uma questão de disposição, né? O espírito ele precisa realmente ter força interior, coragem para mudar. Também, porque não é fácil. Não é fácil. Não está dizendo aqui que é fácil. Você lidar, porque é uma coisa, quando você está falando desse tema, aí a pessoa diz, é porque você não tem uma irmã que eu tenho, velho. Aí você está falando isso aí que é fácil. Você não vive a minha vida. Eu digo, não, é verdade, claro. Mas eu tenho a minha e também tenho minhas dificuldades. Não é diferente tanto da sua, né? Então, a gente tem que entender que não é por aí o caminho. Para que eu aprenda a perdoar, eu tenho que me perdoar. Aprender a ver, né, no meu passado, quem fui eu assim? Por que eu estou passando por isso? Né? Porque geralmente a gente é assim, eu não merecia isso. Por quê? Se você não merecia, você não estava passando por isso, infeliz. Né? Porque assim, enquanto você se vitima, o tempo todo, aí a gente fica pensando isso. Esse aprendizado, por isso que eu digo, a gente tem contato, eu gosto muito de abrir, olhar e não ter pena de mim. Não ter pena de mim. Eu tenho que olhar assim, Deus é muito bom comigo. Porque Ele me colocou as situações mais difíceis da vida para me aprender. Eu vou aprender muito rápido com as pessoas que eu estou lidando. Com essas pessoas orgulhosas, vaidosas, indiferentes, preconceituosas. É porque eu fui preconceituoso, ou fui extremamente vaidoso no passado, e agora eu estou sofrendo na pele. Para que eu aprenda a ser humilde. É que eu aprenda a respeitar a diferença. É isso, gente. É isso que diz o Evangelho. Não é nada diferente. Se a gente observar esse item que foi lido hoje, que eu recomendo como dever de casa, a gente vai perceber, né, como nós nos comportamos diariamente no dia a dia. Nós somos hipócritas, nós mentimos. A gente diz uma coisa e faz outra. Não é. Enquanto a gente não vê isso na gente, a gente esconder, por isso que eles não viva com os homens, como se vivesse, né? Nada disso, você tem que viver como vivem os homens. Porém, você vai colocar o que Beto está dizendo, a coisa boa, lá na sua caminhada. Se você acender sua luz do bem, coisas boas vão te encontrar. Mas se o meu pensamento, vamos daqui, eu vou sair lá para a orla, meu pensamento, rapaz, está tendo ladrão, tem gente lá furando gente, estão matando, o que pode acontecer comigo? Eu estou contaminando, sabotando o meu ser, meu pensamento, minhas emoções. Sou eu que estou dizendo isso. Então, se a gente conhece o Espiritismo, olha aí, o conhecimento, a verdade que liberta. Se eu estou pensando tudo isso, que tipo de espírito eu estou atraindo para o meu campo vibracional? É a resposta. E como é que eu vou fazer? Eu vou mudar. Eu vou mudar esse pensamento. Quando eu mudo, obviamente que eu vou sentir paz. Por que você está com medo? Né? Por que você tem medo? Porque você é inseguro. A gente tem que fazer essas perguntas para a gente. Por que eu estou com medo? Qual o motivo? Porque a gente tem medo de todo jeito, né? Tem medo de perder o emprego, né? Medo de ser assaltado, medo da mulher ir embora, largar a gente também, né? E vice-versa, né? A gente tem medo, né? De ficar só, não é verdade? E onde está Deus na sua vida? Onde está essa confiança? A única pessoa que você não vai abandonar nunca é você mesmo. E Deus, gente, o anjo da guarda, o protetor amigo, esse nunca lhe abandona. Desde a hora que
você é dada a concepção, ele já é o responsável por você. E a gente não se lembra dele, né? A gente esquece tudo isso, porque o medo, ele embota, ele cega. Você fica completamente fora, você sai de si quando você está com medo. É por isso que às vezes a pessoa mata. Ele mata de medo, mata de medo, entendeu? Então a gente tem assim, esse passo importante que ele fala aqui, que é o segundo passo da reforma íntima, é essa observação, né? E identificação do que se passa dentro de nós. É uma atenção plena. Se a gente tivesse isso constantemente, eu diria que a gente teria menos problemas na vida da gente e dos outros, provocaria menos problemas. Porque, na verdade, a gente não tem essa atenção plena. Não tem. Nós somos muito ausentes. Ausente da gente mesmo. É ausente e autista. Assim, o pessoal compara assim, nós somos ausentes. Porque você está assim, você está... Você não viu fulano? Não, ele estava à sua frente. Não, mas eu não vi. Como você não viu? Porque a pessoa estava fora. Ela estava aqui, mas ela não está aqui. O pensamento dela, o coração dela, como diz lá o Evangelho, está fora daqui. E muitas das vezes nós estamos assim. Raramente, e assim, no momento do sono reparador, é importantíssimo a prática, né, da reforma íntima nesse momento. Você vai dormir, porque você tem que pensar coisas boas. E como você vai pensar coisas boas se você teve um dia tumultuado? Como você vai zerar esses pensamentos que estão lhe afligindo? E se for assim, se você focar numa coisa que está te incomodando, a gente vai ficar com ela ali presa, a gente fica preso, aprisionado àquela raiva daquela pessoa que lhe disse alguma coisa. Você dá assim, dá palanque. Uma vez um colega recentemente disse: rapaz, você está dando palanque para essa pessoa. Não dê palanque, ela vai desistir de você. Enquanto você dá palanque, você está dando importância para aquilo que a gente é dirigido pelos outros. Mas como diz lá, isso o Livro dos Espíritos já diz. Em verdade, né, nós somos comandados pelos Espíritos, pelo que os outros acham, pelo que os outros pensam. A gente veste a roupa que os outros vestem. Se a gente vestir uma roupa diferente, a gente será criticado, a pessoa diz que exótico, que coisa horrorosa, como está feio. E tem gente que diz assim na cara, e a pessoa se incomoda com isso. Outros não. Nós estávamos falando ontem de uma amiga que era a rainha lá do milho. Ah, mas ela é interessantíssima. Ela vestia as roupas mais impressionantes do mundo, e a família toda. Todo mundo era de sheik no adversário, era uma coisa assim, fora de sério. Nunca ela se sentiu mal. Você podia dizer o que fosse, ria, mangava da cara dela, ela não estava nem aí. Ela sempre foi feliz com aquilo que ela fazia. E a gente não, a gente fica falando: estou bem? Será que está bem? Você não vive para você. A gente vive para os outros, para agradar os outros. E aí, como é que você vai ser feliz? Olha, nenhuma relação ela consegue se firmar dessa forma, enquanto você ficar tentando agradar pessoas. Entendeu? Por isso que o desapego material que Jesus fala, ele é muito mais profundo. Ele está falando disso aqui, de corpo, de pessoas, de não criar dependências que vão nos custar muito caro, né, no processo, né? Você tem medo da morte? As pessoas perguntam sempre isso. Da morte em si, não. Eu tenho medo, é do que me aguarda lá, é dos meus próprios pensamentos, de como, por isso que ele diz lá: orai e vigiai, para que não seja pego de surpresa. Olha, surpresa, já pensou se eu estou num momento de ira, de ódio, brigando, e aí eu desencarnar nesse instante? Qual será o momento de perturbação? Quanto tempo vai passar esse momento de perturbação? Não é? Que é o torpor da morte. Logo após essa passagem, o espírito fica meio que perdido, a depender do estágio emocional, psicológico que ele se encontra. Então ele vai ficar, não é, completamente fora de si lá, porque não muda, gente.
é outra coisa. Nós não mudamos porque desencarnamos. De forma alguma. Vamos carregando conosco exatamente tudo que nós somos aqui e agora. Nada vai mudar, não vai ser nada diferente. Então, se a gente puder sair daqui melhor, né, fazendo coisas melhores, quando a gente fala, a maior caridade que pode ter para o próximo, aí a pessoa fica, qual é? Qual é? É a mais difícil. É a mais difícil. Perdão das ofensas. Benevolência para com todos e perdão das ofensas. Ou negócio difícil, né? Negócio difícil. E é o esteio da reforma íntima, tá? É o pulo. Se eu não conseguir fazer isso, aí vai ser difícil. Como é que eu vou chegar lá? Com ódio, com ressentimento, com mágoa. Como é que eu vou fazer um tratamento? Eu fico impressionado que eu estou fazendo um tratamento espiritual. Aí a pessoa odeia a irmã, odeia não sei quem, está brigado com não sei quem, eu digo, vai dar trabalho. Eu sou seco. Quando eu estava lá no atendimento, eu dizia logo para a pessoa, olha, é o seguinte, aqui não se faz milagres, vai depender muito da sua colaboração. Como assim? Como é que é a sua vida? Porque a pessoa, quando ela está contando a vida dela, ela estraga o outro, ela é pessoa especial, ela nunca conta das suas mazelas. Então a mulher xingou o marido de tudo que era coisa, que ele era isso e aquilo. Poxa, mas ele não tem nada de bom assim, ele nunca fez nada de bom assim lá durante esse tempo de convivência com você. Não, ele é bom pai, paga a escola dos meninos, é amoroso com os filhos, que coisa, né? Eu chamo ele, mesmo a gente separado, ele vai lá em casa, conserta as coisas, dá toda assistência. Pois é. Então, ele não é tão ruim assim, mulher. Ele tem coisas boas. Mas ele fez isso e aquilo, aí volta tudo de novo, né? Aí você pergunta, por que a reforma íntima, o atendimento fraterno, ele passa por situações importantes. Você precisa se reconciliar com seu adversário. O processo principal aqui é essa reconciliação. Então, se você puder perdoar seu marido, né, seu ex-marido, perdoar essas pessoas que você teve, né, contenda nessa existência, faça logo agora. Porque Jesus fala isso, reconcilia enquanto estás com ele, enquanto está aqui encarnado. Porque depois que desencarnar, eles vão continuar lá do outro lado. Ó. E as mágoas e os ressentimentos vão continuar. A gente quer isso para a gente? Não. É difícil? É, mas não é impossível. Então a gente tem que começar a mentalizar isso. No nosso trabalho de reforma íntima, ele passa por isso aí, né? Por esse mandamento, porque eu vou ter que... Poxa, a vida é difícil, né? Quando eu escutava os expositores falando, eu ficava assim, meu Deus, vai ser muito difícil minha vida. Eu tenho muitos problemas, eu sou um espírito muito inferior. Como é que eu vou vencer tantas coisas, né? Porque na época eu bebia, fumava, tudo para mim, a vida de botequim é uma vida assim mudana. As conversas são muito chulas, muito pobres, né? São muito assim, é uma vida fútil, na verdade. É um tempo perdido, atrasado. E eu estava lá. E saí de lá para ir para uma instituição como essa, para um centro espírita. E eu comecei a ver o expositor falar, parece que ele estava dizendo para mim, e eu disse, meu Deus, vai ser difícil. Como é que eu vou deixar de beber? Que cerveja tão bom na época, geladíssima. Eu digo, meu Deus, e meus amigos de bar? Né? Gente, é um desafio, mas graças a Deus eu estou aqui. E eu venci. Entende? Eu venci o cigarro, venci a bebida, e tem muitas outras coisas que são mais difíceis às vezes, que moram dentro dos nossos corações. Que a gente pensa assim, um vício de fumar e beber, é difícil. E o egoísmo e a vaidade. E o orgulho. Rapaz, é dureza. A gente vê assim, e é isso que a gente deve focar os holofotes assim para a gente, né, povo? Então, quando a gente olha assim para a gente, meu Deus, eu faço orações, às vezes eu me acordo de madrugada e 3 horas da manhã, eu não vou perder tempo, eu não estou conseguindo dormir. Eu fui ler, eu leio Trigos de Deus. Olha que mensagem belíssima, eu digo, meu Deus, agora essa aí foi demais, essa aí é 10. Então você encontra as respostas mais incríveis, nós somos muito atrasados mesmo. Quando a gente percebe que lá atrás Jesus falava essas mesmas coisas, gente. Já tem quanto tempo isso? E a gente continua, né? Até Dona Leila perguntou para a Beto, e essa transição não já está vindo? Está longe, gente.
Nós somos preguiçosos demais para mudar, não é verdade? A gente não muda assim fácil. A gente está ali naquela vida cômoda. E a reforma íntima, ela não pode, na verdade, né, ter acomodação. Eu quero dizer assim, o terceiro e o mais importante dos passos da reforma íntima é a ação prática e a atitude. Né? A atitude para a gente poder vencer exatamente essas imperfeições. Aí vai os treinos, né? Você precisa praticar. Tudo na vida é aprendizado. Não tem como você fugir do exercício. Como é que a gente começou a assistir uma novela e uma televisão? Está ali o controle, você está ali, dizem aí que os espíritos inferiores criou esse negócio todo para... Foi o Satanás, mandou o secretário. Eles, vamos botar a televisão com controle. E aquela grandona que tem várias imagenzinhas, né, que a pessoa pode ver vários canais ao mesmo tempo, numa tela única. Pois é, aí pronto, pode deixar que daí não se levanta. Então a pessoa fica ali deitada, naquela... Como é que a gente vai se levantar dali? Aí tá bom o programa, a gente tem, assim, gosta, a gente tem... Isso faz parte da gente, entende? É nossa alma que tem ali aquela afinidade com aquele tipo de programação. Aí pensa, a culpa é da Globo. Não, a televisão é sua. A Globo não tem nada a ver com isso. Você desliga ela e acabou. Né? É tipo rede social, eu estou aqui com meu celular. Está vendo o que estão fazendo? Aí eu vou procurar o quê? O que eu vou procurar lá? O que eu tenho afinidade. Não é verdade? Não, isso é o espírito obsessor. Que obsessor é você mesmo. Que vergonha, como Jacomigóis, lembrando do meu saudoso amigo Jacomigóis, que vergonha na cara. A culpa é sua. É você que o celular não é seu, você abriu e procurou lá bobagem. Então, aí você ainda tem aquelas coisas interessantes que eu estava lendo no livro, que o Espírito diz assim, é só essa vezinha. Eu só vou olhar dessa vez, não olho mais. Não existe isso em reforma ainda. Ou é ou não é. Então tem que ser algo de determinante mesmo na sua vida. Ou você faz, ou você vai ficar recorrente. Você vai lá, volta. Vai lá e volta. Vai lá e volta tudo de novo, gente. As mesmas lembranças, as mesmas situações. Quando a gente pensa em alguma coisa, nós criamos uma energia. Se eu vejo, perceba as intuições que chegam e respeite essas intuições. Aí você chega assim, do nada, aí você, abra nisso, parece que fica dizendo, olhe isso, resista. Mas não resistir por resistir. Você tem que ter um diálogo interior, gente. Um diálogo também com esse espírito que está ali. Olha, meus amigos, eu uso muito essa tática. Não sei se serve aí para vocês, mas eu digo, meus amigos, meus irmãos queridos, eu sei que eu trouxe vocês até aqui através dos meus pensamentos, dos meus maus hábitos. Eu peço perdão a vocês. Vamos nos ajudar. Nós precisamos ser amigos e nos fortalecer no bem. Vamos ler o Evangelho comigo. Vamos pensar em Jesus comigo. Entende? Eu sou tão imperfeito quanto vocês. Por isso que eu atraí vocês. Me perdoe. Eu vou conduzir vocês para uma casa de oração, onde vocês possam ser assistidos. Então, eu mentalizo aqui o LAC, mentalizo o Prosebem, uma casa de oração onde aí a paz volta e tudo volta ao eixo. Mas é preciso ter uma vigilância constante. Quanto mais você se aprofunda nos estudos do Evangelho, mais você é atacado. Está lá na obra de André Luiz, fala sobre isso. Aqueles que não querem que você mude, eles vão lhe perturbar. Eles vão encaminhar pessoas também, entendeu? Que vão encarnadas lhe atrair sua atenção. Então é preciso que a gente tenha essa vigilância, assim, essa atenção àquilo que está sendo usinado, né, nos nossos pensamentos. A gente não pode simplesmente seguir um curso que quando a gente vê, já aconteceu. Mas se já aconteceu, lembre-se de Joana de Ângeles. Não se detenha na queda. Retome,
novamente a postura e volte a praticar aquilo que você está pretendendo no curso do bem, porque ela compara como jogador de futebol, até nessa mensagem, que ele cai, mas ele se levanta rapidamente para continuar jogando, senão ele não vai marcar gol. E assim somos nós, na prática, né, da doutrina espírita. Então, se a gente quer realmente penetrar no mais profundo do Evangelho de Jesus, a gente precisa praticar essas coisas. Senão a gente vai ficar, eu vou no centro, todo sábado, que é o dia que eu vou tomar meu passe, minha água fluidificada e está tudo certo. E depois eu continuo de novo fazendo as mesmas coisas. Momentaneamente, você é assistido e joga fora essa assistência. Vamos dizer assim, porque esses pensamentos eles retornam novamente a você sair daí. E até tem casos de obras espíritas que falam que teve um filmezinho, não sei se o Beto já viu, que fala sobre o obsessor, que passa, o expositor ele passa a mensagem com um filmezinho, que o espírito vai lá e os obsessores estão atrás dele. Olha, hoje é dia dele lá no centro. Aí vamos ficar aqui, vamos ver até onde ele vai. Aí fico tentando atrapalhar ele, mas ele consegue chegar. Aí eles ficam do lado de fora. Aí quando... não, a expositora passou aqui mesmo, aqui no LAC mesmo. Ela passou o vídeo aqui. Você viu que coisa interessante. Aí quando ele sai, a gente começa a pensar. Na hora que a gente pensa, o nosso preconceito, né? Eu sempre comparo lá no Prosebem que tem um rapaz, um negro bem alto, ele fica lá fora, né? E aí, vai me dar uma ajuda? Aí a pessoa, meu Deus, é um ladrão, é um trombadinha, né? E já perdeu a gente já perde aquilo que nós conquistamos. Aí ele ataca novamente os obsessores. É o deslize ali que a gente está ali naquele instante. Vê como é interessante essas coisas no dia a dia. Então, essa prática, né, nós vamos combater assim, os nossos medos, a raiva, culpa, esse tipo de sentimento que invade os nossos corações e às vezes eles são assim tempestivos. Eu me lembro até do juiz, todos nós podemos matar, meu filho, podemos matar alguém. Um desembargador aqui de Sergipe, no momento de ira, qualquer um pode cometer um crime. Depois ele volta a si e se dá conta do que ele fez. É um processo, então a gente precisa controlar, se a gente tem esses momentos de desequilíbrios com muita constância principalmente, de quebrar coisa, de chutar coisa, né? De ser agressivo, às vezes do nada, é um sinal de obsessão. E é preciso cuidar disso. E enquanto está em tempo, enquanto a gente tem consciência do que está se passando, porque senão a coisa pode fluir para situações mais graves, né? O ódio, né? O ódio é um sentimento terrível, né? A pessoa odiar alguém é algo assim muito forte, né? Para nós que militamos no espiritismo e que se dizemos espírita, né? Odiar alguém é complicado. É algo que a gente precisa substituir em nossas vidas. E a tristeza, gente, e junto dela a melancolia, né? A gente tem que estar muito atento a esses canais, assim, a esses momentos. Por que eu estou triste? O que aconteceu? Né? A gente não se faz essas perguntas. Por que eu estou triste? Né? Por que essa melancolia? Por que essa situação complexa, né, que a gente às vezes não consegue dominar e a gente fica assim tentando sair, a gente não lembra da arma principal. Aqui, ó, Evangelho. Gente. Ele está na sua mente, não está só no livro. Você não já estudou? Não já viu a lição? Então é preciso que a gente saia o mais rápido possível dessas situações, porque senão ela vai se alastrando, ela vai tomando conta de você. Você começa o dia triste, termina o dia mais triste ainda, melancólico, e não se atém, não tem cuidado com a gente mesmo. A gente não pensa assim, meu Deus, não é possível uma coisa dessa. Saia, vá caminhar, vá tomar sol, faça alguma coisa urgentemente. Converse com alguém legal,
pessoas que te botem para cima, entendeu? Liga para Beto. Beto aqui vai logo resolver esse negócio rapidamente, com várias coisas maravilhosas que ele tem para falar aí. Entendeu, gente? Então a gente não pode, se você tem um amigo próximo que pode te ajudar, liga para ele. Mas às vezes a gente se tranca interiormente, e não só isso, também em casa. E aí demora o processo. Então, dentro desse processo, a gente tem que procurar substituir essas situações, né? Esse sentimento de medo, de tristeza por amor. Mas eu preciso entender o que é o amor, né? Porque a gente fica pensando em amor, abraço, beijo. Não, é o amor por mim mesmo. Amor por compreender que eu estou fragilizado, que eu estou passando por esse momento, por alguma situação que eu mesmo criei, Senhor. E eu preciso da tua ajuda, eu preciso da ajuda dos protetores amigos, do meu anjo da guarda. Então, essa amargura, e também que vem acompanhada às vezes de uma irritabilidade, isso pode ser tratado à luz do Evangelho, à luz da nossa própria dedicação. Mas só eu posso fazer isso. Que às vezes você vai num especialista, toma medicamento, faz tantas coisas, mas a pessoa continua na mesma coisa. Ou ela vem no centro espírita inúmeras vezes, viaja em vários centros e não consegue, né, sair dessa situação. Então a gente tem que entender, através da doutrina espírita, que isso não se extingue, né, com a morte. Que nada disso muda se a gente, no caso, tentar a própria vida, contra a própria vida. Se ela tentar se suicidar, por exemplo, ela não vai mudar nada. Ao contrário, ela vai agravar essa dor que ela estava. Então, por isso que a gente fala, esse ponto da reforma íntima, né, ele é importante. Santo Agostinho, ele fala sobre isso. O que ele fazia quando aqui estava. Né? Todos nós sabemos dessa mensagem que está aqui no Evangelho. Então, ele fazia o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência e passava revista, né, sobre o meu dia, sobre o que eu fiz. Se o que eu fiz eu magoei alguém, fiz mal a alguma pessoa, tratei mal alguém, entender, mesmo que em pensamento. Então, quando você faz esse processo, essa revisão antes do sono reparador, você consegue, né, ir gradativamente superando essas dificuldades. Né? Então, quando a gente otimiza, é nesse sentido da compreensão. Porque o otimista, ele vê além, né, da dificuldade. Ele enxerga a saída para os problemas. Eu já conheço, eu já sei, então isso não é à toa. Alguma responsabilidade eu tenho sobre o que está acontecendo comigo. A gente tem que lembrar sempre disso. Eu não sou vítima, né? O obsessor, se for no caso, uma interferência obsessiva, ele não tem poderes se eu não permitir. E a gente não se atenta para esse conhecimento, para essa verdade que nos liberta. Essa é a verdade. Nós somos espíritos imortais. E tudo que nós fazemos, o que acontece no nosso dia a dia, é de nossa responsabilidade. E só eu posso curar minha alma. Só eu posso ter essa predisposição assim, através da minha vontade, da minha coragem, da minha determinação. E ninguém mais pode fazer nada por mim se eu não quero. Então, o exercício do homem de bem é algo assim, né, compete-me assim, uma responsabilidade muito grande dentro daquilo que a gente já conhece do Evangelho de Jesus, né, que conhecemos o Espiritismo, que conhecemos a obra básica, como o Livro dos Espíritos, ele não é uma obra para você ler e guardar. Né? Emmanuel recomendou para Chico, quando ele pediu, qual é o primeiro livro que eu devo ler, o mais interessante que possa me ajudar? O Livro dos Espíritos, Chico.
Aí ele correu, leu rapidamente, já li. Qual o próximo? Ele disse, o Livro dos Espíritos. Continue lendo. Aí ele terminou de novo inúmeras vezes. Então, isso aqui é um guia, é para você tirar todas as suas dúvidas. E a gente vai amadurecendo. Eu fiquei, assim, interessante a palestra da Terezinha Cabral, eu fiquei bem atento, que é o tempo de maturidade, da idade, a gente vai ficando, alguns espíritos, não sei todos, né? E temos alguns amigos que estão já com 80 anos e querem namorar ainda, querem passear, são jovens ainda. Eles nem pensam em muitas coisas assim. Então, a gente vai ficando assim mais voltado, vai se espiritualizando mais, vai tendo mais sensibilidade a esse comando, a essa voz dos espíritos. Então, a gente desenvolve mais sensibilidade, porque nós fomos criados por Deus para sermos felizes e nos tornarmos colaboradores da criação divina. É para isso que nós estamos aqui, para sermos felizes através das nossas mudanças, através daquilo que nós precisamos fazer para a nossa evolução. É para isso que nós estamos aqui. Nada a gente leva daqui, que é outra coisa interessante. A gente briga, mas o que eu levo mesmo? Cada vez que a gente vai lá e vê uma pessoa sendo sepultada, né? Pois é, né? Essa pessoa tão rica, tinha tanto dinheiro. Aí a gente lembra do filme, é a parte que te cabe nesse lado fundo. 7 palmos e nada mais. Não é interessante? E a gente insiste em viver infeliz, em buscar coisas, e nunca a gente está feliz. Porque coisa não abastece a alma. Você momentaneamente fica feliz, daqui a pouco já passou. Né? Compra um carro novo, daqui a pouco, mas chegou um carro aí tão moderno agora, parece que só falta falar. Aquele que é bom. Aí já fica olhando, o vizinho comprou, está vendo lá? Bom, o carro está bonzinho, novinho, mas está inquieto, e já comprou um recente. Entende? A gente começa a criar necessidades e vamos deixando infelizes. A culpa é nossa, não é dos espíritos amigos, não é do nosso guardião, nosso anjo protetor amigo, que está sempre do nosso lado, nos dando as intuições, falando para nós, e a gente não escuta. Porque muitas das vezes a gente não tem olhos de ver e nem ouvido de escutar. A gente está tão assim fora que não consegue penetrar nessas emoções, né? Mas interagir com a espiritualidade, né? Porque essa interação era interessante. A gente precisa conversar com os espíritos, conversar como nós estamos falando aqui. Tá? Porque a gente vê muitas pessoas falando no celular, né? Conversando na rua. Depois que ela está falando só não, ele está com um ponto ali, está falando no celular com alguém. Né? Pois é, ele está falando com o espírito, que está do outro lado lá. Né? A gente pode conversar mentalmente. Você pode dar uma caminhada, e nessa caminhada, ela ser um momento de encontro com Deus. Ser um momento de encontro que, às vezes, a gente não tem condições, às vezes, de fazer em casa. As pessoas criam dificuldades, né? Às vezes, mas eu não tenho condições, lá em casa é muito barulho. Então, encontre um momento. Você vai ter um local que você possa ficar sozinho com você mesmo. Não tenha medo de ficar sozinho. E mesmo assim, vai ter madrugada, vai ter momentos que você pode ficar sozinho. O grande problema é que nós temos medo de ficar sozinho com a gente mesmo. Medo dos nossos fantasmas. E aí a gente começa a fugir, a ficar numa situação de barulho, para que não entenda realmente esse processo não aconteça. Então, gente, era essa a nossa proposta. Eu espero ter contribuído de alguma forma, né, que esse evangelho tenha tocado corações, né, da gente, que a gente possa praticar. Eu acho que a atitude mais importante do espírita cristão o maior desafio é a prática do espiritismo. Praticar diariamente o evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.